E aí galera, voltei pra fazer mais um vídeo pra vocês e esse vídeo é a parte 2 de um caso que eu contei na última semana pra vocês, que foi o caso da Danielle. Ela era uma britânica que foi passar um tempo na Índia pra virar professora de yoga, depois ela queria se mudar pro Canadá. Enfim, tem todo o vídeo aí contando o crime que aconteceu com ela. Então eu vou deixar na descrição a parte 1 pra vocês assistirem esse vídeo primeiro e depois volta pra esse que vocês estão agora, porque um vídeo vai linkar com o outro. E tem muita informação lá que vai ser útil pra esse vídeo também. Nesse vídeo eu falei pra vocês que eu vou falar um pouco sobre Goa, sobre a Índia, vou falar de outros casos que aconteceram lá, dar alguns dados pra vocês, tudo isso é com base em pesquisa, tá, gente? Bastante notícia, maioria de sites ingleses, porque as famílias que estão fazendo esse movimento na internet contra os viajantes em Goa e tal, eles são maioria ingleses. Vou passar essa pesquisa pra vocês, pra quem não me conhece, eu sou a Camila Faria, eu tenho esse canal com a minha irmã Bruna. Aqui a gente fala sobre as nossas viagens, intercâmbios, experiências boas e ruins, e também faço vídeos de casos. O primeiro de todos foi sobre a Amanda Knox, porque era uma menina intercambista em outro país que se envolveu num rolo lá. Depois disso as pessoas gostaram e começaram a me pedir pra fazer cada vez mais vídeos, então no mês de outubro eu separei esse mês só pra fazer vídeos de casos relacionados à viagem e intercâmbio. Isso não significa que eu tô fazendo esse tipo de vídeo pra assustar ninguém, muito pelo contrário, todo o intuito do canal é realmente incentivar as pessoas a viajarem, a fazer um intercâmbio, a fazer um mochilão, contar as nossas experiências, justamente pra animar a pessoa. Tem um monte de gente que manda mensagem falando, cara, eu nunca pensei em fazer intercâmbio nenhum e depois que eu vi os vídeos de vocês, eu tô planejando minha próxima viagem, eu vou aprender um idioma em outro lugar. Então quem tá vendo os vídeos de caso, gente, pensando, é por isso que eu não viajo pra outro país, tá absorvendo a mensagem errada. O intuito aqui é alertar, é mostrar o tipo de coisa que pode acontecer sim com você em outro país, mas esses casos de tragédias bizarras e tal, é minoria, gente. Eu sempre falo isso nos vídeos, mas é normal. Cada um vai absorver o que acha que é melhor, sabe? Tem gente que vai ver isso e falar, cara, olha que bom, vou me alertar pra uma situação que eu passar parecida, ou sei lá. E tem gente que fala, pronto, desisti de tudo, desisti dos meus sonhos, desisti de tudo por causa desse vídeo. Eu tento trazer pra realidade de coisas que eu já passei, situações parecidas e tal, não dos crimes, mas de me identificar com a viagem de tal pessoa, ou mesmo com a personalidade de alguém que eu pesquiso. Então vocês estão escutando de mim pela milésima vez falar sobre isso, mas não fiquem com medo, o intuito é alertar e fazer a gente pensar sobre diversos assuntos relacionados a esse tipo de vídeo. Bom, vamos lá, a gente tá falando de Goa na Índia. Quem não sabe, eu falei já no outro vídeo, Goa é o menor estado da Índia e durante as minhas viagens muitas pessoas me falaram que era um lugar que eu tinha que conhecer. Eu vou colocar um trecho do primeiro vídeo aqui nesse vídeo pra gente relembrar tudo. Goa é um estado da Índia e é o menor de todos, tanto em território quanto em população. Porém, ele tem o maior PIB também, então é um estado bem rico. Pesquisando eu vi que a língua mais falada dela é o Konkani, porém bastante gente fala português lá porque por muito tempo Portugal dominou aquela região, acho que por mais de 400 anos. Foi considerado um estado português na Índia até 1961, então é até que recente, né? A tomada da região pelo exército indiano, que acabou expulsando as forças portuguesas de lá. Então finalmente Goa foi integrado à Índia, hoje é parte da Índia. O território todo de Goa, ele se estende pela costa oeste indiana, são 101 quilômetros de praia, e também é uma região que tem bastante montanha, bastante rio, tem várias ilhas não só marinhas, como também nos rios, e as pessoas gostam muito de lá porque é uma zona tropical na costa do Mar Arábico, e também o clima é quente, bastante úmido durante o ano todo. Eles falam que até o inverno é agradável, então é mais ou menos como a gente conhece aqui no Brasil, quente o ano todo e dá pra você viajar sempre pra lá. Não à toa é uma região turística bem conhecida, tem bastante expatriado morando lá, bastante mochileiro, bastante viajante no geral, e isso faz da região um ambiente em que os locais se relacionam muito com as pessoas que estão lá a turismo, pessoas de outros países, porque realmente é uma região que recebe bastante gente de fora. O turismo na região é muito grande, não é à toa, tem muita festa, muito festival, bastante opção de hotel, de hostel, de um monte de coisa lá. Goa tem realmente a fama de paraíso na Índia, e eu já ouvi falar isso durante as minhas viagens. Bom, gente, ocorreu um crime contra a Danielle, né? Foi tudo muito bizarro o que aconteceu com ela, muito trágico. E o que aconteceu? Outras famílias começaram a falar sobre, porque esse não foi o primeiro caso em Goa, e quando essas famílias se juntaram e começaram a levantar informações, eles chegaram num número mostrando que nos últimos 12 anos, 245 estrangeiros morreram em Goa, e os casos não eram devidamente investigados. Tinha muita família revoltada falando que queria respostas e a polícia de Goa não dava essas respostas. Na maioria dos casos, como eu já falei, tem bastante família britânica reclamando, porque Goa é de fato um destino que muitos britânicos procuram, tem bastante expatriado lá, bastante mochileiro, e de acordo com informações que, pelo que eu entendi, é do órgão de estrangeiros britânicos, então a informação veio deles, que entre os anos de 2009 e 2016, 59 britânicos morreram em Goa, e que também de 2016 até 2019, que foi a reportagem que eu achei, tinha acontecido outras mortes e também ataques sexuais, contra britânicos especificamente. Agora eu vou falar alguns casos pra gente colocar num contexto e entender da onde essas famílias começaram a se movimentar na internet. O primeiro caso é da Scarlett
Killing. Ela tinha 15 anos e em 2008 ela foi viajar com a família pra Goa. A mãe tinha um namorado e eles foram passar as férias da vida deles em Goa. Era pra ter sido umas férias longas, assim, porque eles foram pra ficar 6 meses, né? Então eles planejaram tudo, levaram a família toda, ficaram 2 meses em Goa, num resort, toda a família. Até que chegou em fevereiro de 2008, a família resolveu que eles iam pra uma outra região, que eu acho que era mais montanha, assim. E a Scarlett pediu pra voltar mais cedo pra ir pra uma festa de Valentine's Day, que é o Dia dos Namorados, bastante conhecido internacionalmente, né? E acontece em fevereiro. E a mãe dela autorizou que ela ficasse em Goa enquanto a família toda tava em outra região. E ela ia ficar aos cuidados de um guia turístico local que chamava Júlio Lobo. Ele tinha 25 anos. A mãe dela autorizou e falou que lembra da filha ficando muito feliz que ela poderia ir nessa festa com os amigos que ela tinha feito nesses 2 meses que eles estavam lá. A festa foi no final de semana e no dia 18 de fevereiro de 2008 o corpo da Scarlett foi encontrado na praia. O corpo dela foi encontrado machucado, parcialmente vestido. A família disse que num primeiro momento nada foi investigado. A polícia concluiu que a morte tinha sido acidental. Mas por causa de uma campanha que eles fizeram, uma perícia foi feita, no caso um segundo exame, né? E em março de 2008, esse segundo exame revelou que ela tinha sido drogada e abusada sexualmente antes de se afogar na água do mar. Tinha traços de cocaína, êxtase, LSD no organismo dela. E no exame mostrou também que ela tinha sofrido mais de 50 ferimentos no corpo. Quando a investigação de fato começou, a polícia prendeu 2 suspeitos. O julgamento deles começou em 2010, mas eles foram absolvidos em 2016. E aí isso causou uma revolta geral, tava todo mundo falando sobre. E o CBI, que é o órgão que eu entendi, gente, é tipo o FBI dos Estados Unidos, que a gente conhece de seriado e tal, tem o CBI na Índia, que é como se fosse a polícia acima, assim, a polícia do governo mesmo, não é do estado, não é a polícia local. Eles tomaram a frente do caso e pediu um novo julgamento, diante de tantas críticas que eles receberam. Agora, em julho de 2019, ou seja, no passado, um dos acusados foi julgado e condenado pelo crime. Ele não foi condenado pelo assassinato em si, ele foi considerado culpado de agressão, destruição de provas e fornecimento de entorpecentes à Scarlett, entre outras acusações. A mãe dela falou que esses 10 anos que ele foi condenado foi basicamente o tempo que demorou pra justiça ser feita na Índia. E ela disse que ela acredita que ele foi sim o assassino da filha, mas que ser culpado pela morte dela, acho que foi um homicídio culposo a condenação dele, ela falou que tava perto o suficiente, que ela aceitava, porque na teoria nem justiça eles teriam se não fosse a família indo atrás e colocando pressão pra polícia realmente investigar e depois chegar nas mãos do CBI pra eles pedirem um novo julgamento. A mãe dela disse numa entrevista que os britânicos e pessoas do mundo todo deveriam ser avisadas sobre o perigo que é você viajar pra Goa até que esse problema de violência contra os turistas seja resolvido. Então, quando o caso da Danielle aconteceu, a mãe dela estava ativamente falando na mídia sobre o caso da filha dela, porque até então, naquele ano, ela não tinha tido justiça. Um outro caso, também uma britânica, aconteceu em abril de 2010. O nome dela era Denise Sweeney. Ela tinha 34 anos quando ela foi encontrada em um estado de angústia, é o que apareceu na tradução, mas ela estava atordoada em um bar. As pessoas falaram que ela não estava bem, dava pra ver que ela estava meio perdida, assim. E ela foi declarada morta no hospital na madrugada do dia 16 de abril de 2010. A família disse que ela adorava se divertir, que ela era muito alegre, muito feliz, estava passando bem em Goa, só que começou a ter problemas depois que aconteceu a morte dela e a polícia simplesmente disse que ela teve uma overdose. E esse tinha sido o principal motivo da morte dela. Na época, a testemunha e amigos dela falaram que parecia que ela tinha sido atingida por uma pedra ou alguma coisa na cabeça. A família acredita que ela foi atingida mesmo por alguém no bar, mas ninguém foi preso ou acusado no primeiro momento. Quando a família pediu uma nova análise, foi constatado no Reino Unido por uma nova perícia que ela não tinha nenhum sinal de droga no sistema dela, ou seja, aquele motivo que a polícia falou que tinha sido overdose, a causa da morte dela, não existia. Diante da pressão por uma nova investigação na Índia, o CBI novamente tomou as investigações, mas em 2016 concluiu que ela morreu por causa de um fluido no cérebro sem evidências de violência. Uma das irmãs da Denise disse em entrevista: os assassinos continuam a andar em liberdade e até que haja um aviso adequado do Ministério do Exterior, eles têm uma mensagem clara de que nada será feito a respeito. Há um ponto fraco e as mulheres são incrivelmente vulneráveis lá. Um outro caso que eu vou trazer pra vocês é do Félix. Ele não é do Reino Unido, ele é finlandês, mas a mãe dele entrou com força pra falar na mídia sobre o caso do filho dela, principalmente depois do caso da Danielle, porque o que aconteceu? Ela viu imagens de um cara que o filho dela era amigo ou tinha contato, eu não sei exatamente como ela viu quem era essa pessoa, mas ele tinha relação com o suspeito do assassinato da Danielle. Então, a partir do momento que o caso da Danielle começou a ser bastante falado, a mãe do Félix também entrou nessa luta de conseguir justiça pro filho, porque não acreditava no que a polícia de Goa tinha falado sobre a investigação da morte dele. O Félix, ele era um estudante finlandês que tinha ido em outubro de 2014 pra Goa. No dia 28 de janeiro de 2015, ele foi encontrado morto numa estrada lá que era bem tranquila, não era muito movimentada,
ensanguentada e tal, e o corpo dele foi encontrado lá. A investigação primária da polícia de Kanakona, que fica em Goa, diz que ele morreu devido a uma queda acidental, mas uma segunda autópsia feita pela família na Finlândia revelou ferimentos fatais em seu crânio por uma arma de alto impacto, causando a morte. Um homem conhecido por ter estado em contato com seu filho é associado ao Bhagat, que foi o homem preso no caso da Danielle. E os dois estavam entre um grupo preso no passado por uma série de roubos na região. Depois do caso da Danielle, a mãe do Félix começou a fazer vários apelos, mandou carta, foi pra mídia, falou um monte e disse que o caso não foi investigado, falou que a autópsia que ela fez no país dela, com os peritos dela, mostrava outra coisa. E aí o caso novamente foi passado pro CBI, que é essa agência do governo aí que eu falei pra vocês, porque a família do Félix acredita que o crime foi investigado de uma maneira totalmente inadequada, e ela disse que a polícia não queria achar um culpado, que eles simplesmente queriam achar uma causa pra fechar o caso logo. Até hoje o caso não teve uma solução e a família ainda busca justiça. O caso do Félix, gente, aconteceu no dia 28 de janeiro de 2015. Alguns dias depois, encontraram um corpo de um britânico também na região de Goa, e agora esse é o caso do James Durkin. Ele é um britânico que morava na região metropolitana de Londres. Ele viajou pra Índia no dia 28 de dezembro de 2014 pra jogar as cinzas da mãe dele em Mumbai. O James estava planejando voltar pra Inglaterra no começo de fevereiro daquele ano, mas aí ele tava viajando de moto com um amigo pela Índia, chegou em Goa e ele resolveu mudar a passagem dele pra março. O amigo dele era um DJ e disse pra polícia que ele tava agindo muito estranho durante a viagem, que não tava entendendo direito o que tava acontecendo, mas que ele tinha melhorado. Lá em Goa ele tava normal de novo, do jeito que ele tava acostumado. O amigo contou pra polícia que no dia 15 de março o James começou a agir estranho novamente, que ele tava totalmente agitado, andando de um lado pro outro, e num dado momento lá ele chutou a porta da cabana que eles estavam hospedados, quebrando a porta. Uma amiga do James disse pra polícia que um pouco mais cedo naquele dia ela viu ele andando ali bebendo pelo resort, perto do bar, e depois andando pela areia, e disse que parecia que ele tava totalmente perdido e desorientado, e que ele tinha perdido a cabeça. Então a amiga já disse que desde manhã ele tava desse jeito até chegar à tarde e ele chutar e quebrar a porta. Acontece que os funcionários do hotel falaram que ele tinha que pagar pelo estrago que ele tinha feito lá na porta da cabana do resort, e ele concordou em ir até um caixa eletrônico com o funcionário do hotel pra ele sacar dinheiro e pagar pela porta. Aí os funcionários do hotel falaram que ele no caixa eletrônico surtou, queria brigar, queria agredir todo mundo, e que nesse momento ele simplesmente fugiu, deixou os funcionários do hotel lá, ninguém entendeu nada, e a história continua estranha porque falaram que depois que ele fugiu ele chegou na casa de um amigo e ele tinha melhorado, mas aí depois teve um outro breakdown, até que os amigos levam ele pro hospital, e no hospital ele se recusa a tomar remédio, ele se recusa a ser atendido, a polícia é chamada, e aí a polícia encontra com ele no hospital pra conter ele e ver o que tava acontecendo lá. E o último relato é que a polícia deixou ele próximo ao resort que ele disse que ele tava hospedado. Depois disso não houve mais nenhum relato de terem visto ele na região, e foi o amigo dele que reportou o desaparecimento. O pai dele teve que ir até a Índia pra acompanhar as buscas e a Interpol foi envolvida. Depois de 3 semanas o corpo dele foi encontrado a uns 6 quilômetros de distância de onde ele tava. Falaram que o corpo foi arrastado pela maré e passou todo esse tempo flutuando pelo Mar da Arábia. Nos relatos da polícia, falaram que todas as ações do James foram consequência de um breakdown que ele teve depois de usar êxtase naquele dia. Então a gente tem o caso da Scarlett em 2008, o caso da Denise em 2010, depois o caso do Félix, do James, e tem outros casos ainda que eu não vou colocar nesse vídeo porque realmente a história é basicamente a mesma, gente. Acontece um crime, as famílias falam que a polícia não investiga da maneira correta, eles não têm as respostas que eles esperam, eles acham que foi um crime mesmo, e a polícia vai lá e coloca que foi por causa natural, desconhecido ou simplesmente afogamento. Numa das entrevistas teve uma mãe que fala: não é normal um monte de jovem ir pra um lugar, jovens saudáveis de 20 e poucos anos, 30 anos, curtir a vida e aí morre de causa natural porque a polícia falou que foi isso que aconteceu. E aí voltando a falar do caso da Danielle, o que aconteceu é que as pessoas ficaram revoltadas, falaram que essa foi a gota d'água porque em todos os outros casos eles acreditam que dava pra polícia simplesmente inventar alguma coisa ou tentar enfiar na cabeça das pessoas alguma história porque não tinha sido tão nítido que tinha sido um crime. Mas que no caso da Danielle, como o rosto dela tinha sido desfigurado, como ela tava totalmente sem roupa, que tava claro que aconteceu algum tipo de crime sexual contra ela, não teve como a polícia disfarçar, e aí eles foram obrigados a encontrar um suspeito e acusar alguém. Então foi esse o motivo que as famílias começaram a falar e pressionar os governos, tanto do país deles, que aí no caso a maioria é do Reino Unido, Inglaterra, e o da Índia também. Eles acusam a polícia de não investigar o crime, sempre tentam acobertar, descartar o homicídio, reclamam da demora e de todo o processo e a falta de respostas. Do outro lado, a polícia fala que eles fazem toda a investigação de acordo com as leis deles e seguindo a burocracia que eles têm que seguir. Os oficiais falaram que fazem
tudo de acordo com a lei. E numa entrevista, o vice-superintendente da polícia de Goa deu uma entrevista falando: não podemos chamar cada morte que acontece aqui de assassinato sem fazer uma autópsia. Em primeiro lugar, um caso precisa ser registrado como morte não natural, apenas se a polícia achar que todas as evidências circunstanciais indicam um assassinato. Ele falou que num primeiro momento, de fato, eles têm que esperar uma autópsia pra falar o motivo do crime, eles não podem logo de cara já falar. E aí ele disse mais, gente, vou ler aqui: sempre pedimos aos estrangeiros que se inscrevam no registro regional de estrangeiros, o que a maioria nunca faz. Além disso, encontramos a maioria deles passando tempo com guias não autorizados, que muitas vezes têm um histórico criminal, como é o caso do Vika Bagá, a quem a Danielle foi encontrada passando tempo nas suas 2 visitas a Goa. Tudo isso traz problemas, mas ainda tentamos garantir a segurança deles. Basicamente, gente, ele meio que colocou a culpa nas vítimas aí, falando que o que eles pedem pros turistas fazerem, que é chegar lá, se registrar e tal, pra eles terem um controle maior, quase ninguém faz, que a galera chega lá pra curtir, pra festa, pra tudo, e além de tudo ainda passa um tempo com pessoas que eles não conhecem, que têm histórico criminal, como era o caso do acusado do crime da Danielle. Já o Ministério de Relações Exteriores, daí eu acho que esse é o órgão britânico, falou que por ano 800 mil cidadãos britânicos passam pela Índia e que nenhuma dessas pessoas tem problemas lá. Que realmente esses casos de tragédia são minoria. Mas por conta dessa movimentação das famílias, que tem realmente gerado medo nas pessoas, falando que Goa não é um bom lugar pra visitar, que a Índia não é um lugar bom pra visitar, o que eles fizeram foi colocar uma seção separada no site de turismo, de relações exteriores, falando especificamente sobre Goa e dando dicas para as pessoas que planejam viajar pra lá. A grande maioria dos cidadãos britânicos que visitam Goa fazem sem problemas. Se você é uma mulher que viaja sozinha, deve ter cuidado com estranhos. Não aceite ofertas de carona de pessoas que você não conhece bem, incluindo outros estrangeiros. Você deve observar e respeitar os trajes e costumes locais também. Então esse é o tipo de conselho que eles dão lá no site deles. Que isso que eles falaram, gente, serve pra qualquer viagem, né? A gente tá num país estrangeiro, não conhece as pessoas. Você não pode sair desbravando tudo como se não houvesse perigo no mundo. E o que eu quero dizer é que são conselhos que não servem só pra Índia. Já o governo indiano acrescentou que eles tentam criar um ambiente saudável, amigável e propício pros turistas, garantindo a segurança e proteção de quem viaja pra Índia. E entre as medidas, eles falaram que tem uma linha 24 horas pra qualquer turista em 12 idiomas, então se você precisar, você pode ligar direto pra essa linha pra falar alguma dificuldade que você tá tendo no país, ou algum problema mesmo. E também, se você precisar ter contato com as autoridades, lá você vai receber as instruções. E uma outra medida também foi que todos os estados foram instruídos a ter uma polícia específica pro turismo, incluindo Goa, e especificamente para garantir a proteção e a segurança de turistas mulheres. Todas essas informações foram do governo indiano para garantir um turismo que faça as pessoas se sentirem mais confortáveis e seguras no país deles. E agora a gente vai falar um pouco sobre os dados desses casos que são investigados de uma maneira suspeita, que as famílias não aceitam e acusam a polícia de encobrir. Então aí, como vocês podem ver na tela, as causas das mortes de turistas em Goa registradas pela polícia durante os anos de 2005 a 2015, como elas foram colocadas nos arquivos, né? Embaixo ali tem as cores azul, vermelho, verde e roxo, que são as regiões ali de Goa, né? Então as causas: afogamento, suicídio, causas naturais aí, como a gente pode ver, é bem grande, né? Eu acho que o maior. Depois, acidente, assassinato é mínimo. Depois, enforcamento e no outro, pendente ou desconhecido. Pelo registro que a gente pode ver, quando um corpo é encontrado, ele vai basicamente para causas naturais. Se a polícia não acha que tem indícios de crime, eles não vão colocar logo como um assassinato, alguma coisa assim. E agora uma outra tabela por regiões, dá pra gente ver que Anjuna é a região que mais tem mortes de turistas. E as outras 3 regiões ali, a que tem menos casos é Mapusa. Aí um outro dado que eu vou colocar na tela: muita gente fala que a Índia é perigosa pra mulheres, né? Mulheres não tem que ir pra lá, não tem que viajar sozinho pra Índia. Como vocês podem ver aí na tela, idade e gênero dos turistas que morreram em Goa entre os anos de 2005 e 2015. A maioria são homens entre 30 e 49 anos. Realmente, gente, é bem complicado, né? Eu entendo totalmente o porquê das famílias olharem pra tudo isso, verem o caso da Danielle e aí falarem: ah lá, eu sabia que o meu caso não tinha sido investigado da maneira correta, e começarem a se movimentar e falar sobre quererem realmente justiça, respostas, e acharem que não foi investigado da maneira correta. Faz total sentido. No final de todo vídeo de casos, eu dou meu posicionamento, minha opinião sobre toda a pesquisa, então eu vou falar o que eu achei lendo tudo isso, e baseado também nas minhas viagens, nas minhas experiências. Vocês sabem, aqui no canal já contei que eu fiz um mochilão pela América do Sul, tem várias viagens que eu fiz sozinha, que
eu fiz acompanhada, mas a grande maioria, gente, eu fiz sozinha ou com a minha irmã, por exemplo. Então, com base nessa experiência que eu vou falar, tudo que eu vou falar a partir de agora, tá? Pra mim, é um mix de problemas, gente, de vários lados. É claro, óbvio, eu sempre falo isso, que quando ocorre um crime, a gente tem que focar no criminoso, quem fez aquele crime, o porquê, e buscar justiça pela vítima. Não é muito o que acontece, né? As pessoas sempre tentam ficar justificando o que aconteceu, o que essa pessoa fez ou deixou de fazer. Eu achei muito bom o posicionamento de uma seguidora que comentou falando que acho que as pessoas ficam buscando um motivo pra se distanciar daquilo. Tipo, lá, ela tava num festival, eu não vou em festival, então nada vai acontecer comigo. Isso pra mim faz muito sentido, né? A gente tem muito essa mania de projeção no outro, e aí quando a gente percebe que a gente vive num mundo machista, que você não tem que fazer ou deixar de fazer alguma coisa pra acontecer alguma coisa com você, pode acontecer alguma coisa com você no ponto de ônibus indo pro trabalho, pode acontecer alguma coisa com você dentro da sua própria casa, ou então fazendo uma caminhada com a sua amiga. A gente não tem que ficar procurando motivo, gente, pra justificar um crime, principalmente contra mulheres, né? Mas isso acontece bastante. O que a gente pode fazer é deixar o alerta, conhecer a história da pessoa pra saber como agir numa situação de dificuldade que pode acontecer com qualquer pessoa. Isso na nossa vida, na nossa rotina, no cotidiano, na nossa cidade ou numa viagem, né? Mas o que acontece? Que é uma coisa que eu percebo muito, não só dos outros, mas comigo também. Quando a gente tá de férias, quando a gente tá viajando, e dependendo do lugar que a gente tá, principalmente se a gente for pros Estados Unidos ou Europa, a gente tem essa falsa sensação de segurança, né? Tá tudo tranquilo, tá tudo de boa. As pessoas vão deixando, sabe? Vai esquecendo como o mundo não é de algodão, como existem pessoas más. Tá de férias, tá numa outra vibe, tudo, e baixa a guarda, gente. É bem normal isso acontecer. Eu já fiz isso. Acredito até que tem gente assistindo que pode se identificar. Você tá num passeio, você não vai ficar 24 horas alerta. Só que a gente ainda mora no Brasil, que é um país que a gente tá alerta a maioria do tempo, né? Então, eu realmente acredito que tem um abismo de diferença entre o senso de segurança das pessoas da América do Sul, a gente aqui no Brasil, e de europeus e de norte-americanos também. Eles estão acostumados com um país mais seguro, com um país que não muitas coisas acontecem, tá? Só que é bem diferente da nossa realidade. Então, às vezes, por ingenuidade, eles acabam agindo do jeito que eles agiriam no país deles e viram alvos mais fáceis na mão de pessoas que estão mal intencionadas em outro país. Eles até vão com medo pro outro país, tipo, algum gringo que vai vir pro Brasil e tal. Eles vêm com medo. Só que aí chega no país, vê que não é tudo aquilo que colocaram de terror nele, e vê que tem gente se divertindo e começa a gostar, vai lá e acha que tá no paraíso já e esquece que é perigoso sim, e vários tipos de crimes acontecem, delitos, né? Esse negócio de deixar o computador na cama do hostel, deixar a carteira aberta, deixar esse tipo de coisa, eu vejo muito nas minhas viagens, gente. Normalmente você vê é um europeu ou é um norte-americano. Então essa é uma questão. Outro problema que eu acho, não especificamente sobre isso, mas muitas vezes tem bebida e drogas envolvido. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado em outro país. Não tô sendo hipócrita, eu já fui pra várias festas, já bebi um monte, já causei aí. Só que eu sempre tava com alguém que eu conheço, eu tava num ambiente ali do hostel, por exemplo. Eu acho que a maior dica que eu posso deixar é curte, mas curte com responsabilidade, principalmente se você estiver sozinho, porque é realmente muito perigoso. Você tem que ter noção do que tá acontecendo ao seu redor e noção das pessoas que você tá também. Cuidado com quem se envolve. É muito legal você viajar com o local, só que a gente não sabe qual é o histórico daquele local. Será que ele tem passagem pela polícia? Quem que é essa pessoa, né? Então tomar cuidado com isso também. Não aceitar bebida de estranho, isso aí a gente não precisa nem falar, né? Mas muitas vezes também, mesmo dentro do próprio hostel, gente, tomar muito cuidado. Quem que tá te dando bebida? Eu prefiro eu ir lá pagar, eu abrir, eu ver o que tá acontecendo, ficar olhando até dentro do bar a pessoa que tá fazendo a bebida e tudo. Ficar realmente atento. Não é paranoico, mas atento. Essa atenção é importante. Não ficar totalmente tranquilo de nada vai acontecer comigo, sou invencível. Outra coisa, que é um conselho que eu deixo pra todo mundo na vida, gente. Não cuida só de você. Cuida também das pessoas ao seu redor, sabe? Se você vê que tem alguém que se passou, uma menina que tá bêbada, tá ali no hostel jogada, cadê os amigos dessa pessoa? Será que ela tá sozinha? Cadê o celular dela, o documento dela? Seja você a pessoa que vai ajudar. Não seja omisso. Eu sempre falo, quando a gente é omisso, a gente faz parte do problema. Se você tá lá e você pode ajudar, eu vou perder minha festa e tal. Eu já perdi muita festa na vida, gente, ajudando pessoas, juro. Eu tenho que contar esses casos aqui no canal. Mas eu e a Bruna, a gente sempre se enfia em umas situações, assim, que não tem nada a ver com a gente, porque a gente tava passando e viu que a pessoa tá com problema. A gente tem que pensar na nossa postura, cuidado da gente, mas também dos outros. Acho que se todo mundo fizesse isso, tivesse esse pensamento, o mundo seria infinitamente melhor. Sobre a Índia, gente, eu já falei num vídeo falando sobre a Costa Rica, dos crimes que aconteceram lá. Tomem muito cuidado com o preconceito, com a xenofobia, esses tipos de comentários que aparecem nos vídeos, principalmente quando eu tô falando de casos que acontecem na América Central, América do Sul, né? As pessoas vão lá e comentam umas coisas absurdas, normalmente generalizando, com preconceito. Tem gente que manda assim, desculpa se eu tô sendo preconceituosa, mas acho que a gente tem que refletir se essa é uma postura certa, se a gente gostaria que fosse com a gente. E a gente, que mora no Brasil, passa por isso também. Eu vou ler um comentário aqui pra vocês.
de um cara norte-americano. Ele comentou no Facebook quando mostraram uma reportagem sobre... Lembra aquele caso da menina de 11 anos que tava grávida e aí estavam falando se podia abortar ou não? Que ela tinha sido estuprada, sofrido abuso do tio. Esse foi um comentário de um americano falando sobre nós, sobre o nosso país. Meu amigo foi voluntário em uma favela do Rio de Janeiro em 2008. Já faz um tempo, mas com toda certeza nada mudou por lá. Toda certeza. Ele nunca pisou no Brasil, tá? Ele diz que os brasileiros normalmente se envolvem com os próprios parentes. É normal a filha casar com um tio, irmão dos pais, ou até mesmo roubarem a esposa do próprio irmão, ou alguma merda dessas. Eu fico sem entender quando as pessoas querem passar as férias lá. Pra que se envolver com pessoas que não têm um senso religioso, não respeitam a própria família, sem falar a violência e zona de guerra que vivem? Pra ver praias bonitas, aqui temos o Havaí e, pelo amor de Deus, vá pra Europa. Me imagino descendo no aeroporto também e vendo aquelas mulheres desesperadas no portão querendo me conquistar pra dar o famoso golpe do Green Card. Brasil, não vou nem arrastado. Vou orar por essa menina que já sofreu bastante por nascer num país tão atrasado e machista como a maioria dos países latinos. Nossa, que até piada. Dói, né, gente? Escutar quando é da gente. Porque aqui o que ele tá falando é que todo mundo casa com parente, que tá toda mulher querendo um americano pra casar, que as nossas praias são bonitas, mas não vale a pena porque a gente vive numa zona de guerra. Se alguém comentar falando que esse cara não mentiu, gente... Você resumir o nosso país inteiro, a nossa população inteira, todas as pessoas do país, nesse pensamento de uma pessoa que nunca pisou no Brasil, sinceramente, gente, ó... Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Não faça isso com o país dos outros. Eu vou entrar no vídeo da Daniela pra ver os últimos comentários, porque aparece, gente, aparece muito. Gente, eu não entendo o que esse povo vê na Índia. Querer ir pra lá, acham que é um lugar espiritualizado, sei lá quais bobagens as pessoas têm na cabeça. Um lugar super perigoso para mulheres sozinhas. Lugar que tem estupro coletivo, sujeira, malandros de toda espécie e o povo achando tudo lindo. Zero vontade de conhecer um lugar desses. Então, esse comentário é de uma brasileira sobre a Índia. Eu coloco esse comentário no mesmo nível desse americano que, pelo que eu entendo, ele não sabe nada de Brasil, mas esse é o pensamento preconceituoso, xenofóbico e machista que esse cara falou sobre o Brasil no geral. Quando a gente generaliza, gente tá sendo injusto com uma população inteira. Como os próprios governos falaram, muitos turistas passam pela Índia. E tem muita gente com história boa. Então, sim, na TV a gente fica sabendo das tragédias, dos casos horríveis, dos estupros, de tudo. A gente fica sabendo. Talvez não seja mesmo o lugar mais indicado pra uma mulher ir sozinha. Quando eu e a Bruna a gente foi pra Marrocos, eu pensei, eu não viria pra cá sozinha, porque a cultura é diferente, porque religião tá envolvida, porque eles pensam de uma maneira diferente. Agora você pegar e colocar todas as pessoas num potinho e achar que todo mundo é criminoso, todo mundo quer te matar, que todo mundo é malandro, sei lá o que falaram aí, falam isso do brasileiro também. Eu, gente, não consigo entender. Tive experiências ruins já com indianos em viagem, tanto mulheres quanto homens, mas aí que eu vejo que é um passo de evolução você entender que existe uma diferença cultural e que nem todo mundo é do pior jeito possível existente que passa na TV. Talvez se você procurar histórias boas de pessoas que foram pra Índia e gostaram, tem aqui nos comentários também. Pessoas que foram fazer trabalho voluntário, pessoas que falaram que depois que entenderam a cultura, viram um lado melhor, um lado bom, sabe? Então a gente tem que parar com esse preconceito de a pior coisa que eu escutei do país define o país. Já falei no outro vídeo também, que é esse da Costa Rica. Muita gente me falou que a Costa Rica não era um lugar que eu deveria visitar, não era um lugar pra mulher, não era um lugar... Enfim, eu fui e eu tive uma experiência ótima. O que a gente tem que fazer é tomar todos os cuidados. É a gente fazer uma viagem com guia, é a gente ter um rosto tudo certinho, hotel, a gente não pegar qualquer táxi não credenciado aí da rua. O Brasil, por exemplo, é perigoso? Realmente, ele é mais perigoso que outros países. Só que quando um turista vem pro Brasil, ele não vai se enfiar em qualquer quebrada, ele não vai pro lugar mais perigoso do país. Ele vai pras partes turísticas, não vai? Isso acontece em outros países também. Então, eu, Camila, mesmo escutando essas histórias, eu tenho vontade de conhecer a Índia pelas histórias boas que eu já escutei. Com todos os cuidados, talvez eu não vá sozinha. Realmente, a gente tem que tomar cuidado. Talvez você não tenha vontade de conhecer a Índia de qualquer maneira, só que a gente tem que pensar na gente. Será que isso tá sendo um preconceito meu? E não ficar pedindo desculpa pelo preconceito, porque daí depois levanta outras bandeiras, fala que quer ser uma pessoa melhor, aponta o dedo pro preconceito do outro, mas sabe que tá sendo preconceituoso de uma outra maneira com outras pessoas, outras culturas, outros povos, e tá tudo bem. Então, esse tipo de comentário nos vídeos, gente, principalmente falando de Costa Rica, falaram também da África do Sul. Ai, meu sonho é pra África do Sul, mas não é um lugar pra mulheres. Eu fui pra África do Sul, eu adorei a África do Sul, voltaria pra África do Sul. Fui eu e minha irmã e nossa amiga, tava num grupo de mulheres. Falaram também, ai, meu sonho é ir pra América do Sul, mas não tem
tem como pra mulheres. A América do Sul eu fiz inteiro sozinha de ônibus, gente. Então, assim, não pega a tragédia que você escutou e define tudo. Volta naquilo. Generalizar, preconceito, xenofobia, esse tipo de coisa. Eu acho que a melhor coisa é a gente pesquisar, buscar conhecimento. Se você acha tudo de ruim sobre a Índia, vá lá pesquisar coisas boas sobre a Índia. Experiências de pessoas que foram pra Índia e gostaram, entendeu? Vê os dois lados. Não seja injusto com as pessoas, porque vocês não gostariam que fizesse isso com vocês, eu tenho certeza. Eu tenho pavor quando eu vejo gringo falando essas asneiras do Brasil sem nunca nem ter pisado aqui. Inclusive, no caso da Danielle, foi muito ativo no Facebook, porque esse cara tinha Facebook na época, né, o acusado. E muita gente foi comentar falando que ele era uma vergonha pro país. Vários jovens, vários homens. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente acha que é verdade absoluta pra não ficar parecendo ignorante na frente dos outros, com as nossas opiniões cheias de preconceito e ódio mesmo. Sempre falo nos vídeos, cada pessoa vai ter uma história diferente. O problema muitas vezes não é o país, o problema é a pessoa que passa no seu caminho, quem você vai encontrar e o que vai acontecer. Se você olhar pra tudo isso e falar, eu não vou pisar na Índia, beleza, mas acho engraçado que a gente fica sabendo de vários casos de serial killer nos Estados Unidos, de um monte de coisa que acontece lá também, mas ninguém pega e fala, eu não vou pros Estados Unidos por causa disso. Tá vendo na onde que tá a linha tênue aí entre a xenofobia, gente? Quando se trata de um país subdesenvolvido, quando se trata de um país árabe, sei lá, a gente já logo de cara pega e fala, isso aí não, porque tá na nossa cabeça, porque é isso que tá na mídia, porque realmente tem casos, gente, mas tem casos também em outros países, na Europa também tem casos, tudo bem que estatisticamente pode ser menos, mas você não vê as pessoas falando que não colocaria o pé lá, que não pisaria lá. Entra também naquele complexo de vira-lata, que tem um vídeo aqui no canal. Vamos refletir. Quando acontece uma tragédia num país que a gente tem vontade de conhecer, Europa, assim, que a gente vê como melhor, mais evoluído, mais tudo, a gente coloca a culpa no criminoso. Mas quando é num país que, sei lá, gente, tudo muito estranho, eu não gosto, eu já escutei, aí a gente vai lá e detona o país inteiro. Não tô falando que a Índia é o lugar mais seguro do mundo, que a gente como mulher tem que sair fazendo o que bem entender lá, que a gente tem nossa liberdade. Não, eu vi vídeos na internet de uma mulher brasileira que tava visitando Goa e ela deixou bem claro que nas praias as mulheres indianas não usam biquíni, os homens indianos entram de cueca na praia. Ela falou que não viu ninguém de biquíni lá onde ela tava passando em Goa, que eram só as turistas mesmo, mulheres de outros países. Aí uma brasileira me falou que tem praias separadas para turistas e pros indianos. Então, realmente, o baque cultural é muito grande e a gente, no país dos outros, a gente tem que respeitar a gente que tá lá visitando, né? Então, tem que ter mesmo a mente aberta pra viajar, gente. E sempre tomar cuidado. Bom, acho que é essa a mensagem que eu queria passar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero trazer reflexão na vida das pessoas. Fico muito triste por todos esses casos. Realmente espero que as famílias encontrem a justiça que elas tanto buscam. E para todos os outros, fiquem sempre em segurança na viagem de vocês. Planejem tudo certinho. Não se enfiem em qualquer quebrada, porque ninguém é invencível. Pode acontecer com qualquer pessoa em qualquer lugar. E viajem bastante, gente. Conheçam novas culturas, abram a mente e se cuidem. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação toda vez que a gente postar vídeo. Agora em outubro vai ter mais vídeos de casos. Segue a gente nas redes sociais, Mila Faria, Bruna P. Faria, MustShareBR. A gente também tem os membros do canal, onde a gente posta conteúdos exclusivos e eles têm mais contato com a gente também. Vou deixar aí na descrição um link do Telegram para vocês receberem as nossas notificações pelo aplicativo também toda vez que a gente postar vídeo. É isso, galera. Um beijo, é nóis, tchau.